Que a graça e paz do Senhor Jesus nos fortaleça nessa manhã pela sua palavra. Oséias capítulo 12. Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição. Faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó, segundo a sua conduta. Ele lhe dará o que merece por seus atos. No ventre, Jacó pegou no calcanhar de seu irmão. No vigor da sua idade, lutou com Deus. Lutou com o anjo e venceu. Chorou e pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus, e ali Deus falou com ele. O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Quanto a você, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz: certamente fiquei rico, encontrei minhas riquezas em todos esses meus esforços. Não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Mas eu sou o Senhor seu Deus. Desde a terra do Egito, eu ainda os farei habitar em tendas, como nos dias da festa. Falei aos profetas e multipliquei as visões, e pelo ministério dos profetas propus símiles. Será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, os seus altares serão como um monte de pedras nos sulcos dos campos. Jacó fugiu para a terra da Síria. Ali Israel trabalhou para conseguir uma esposa, e por ela guardou o gado. Mas o Senhor, por meio de um profeta, tirou Israel do Egito, e por um profeta cuidou do seu povo. Efraim amargamente o provocou a ira. Por isso, o Senhor fará com que ele pague pelo sangue que derramou, e lhe retribuirá pelas suas afrontas. Amém. Oséias capítulo 2, o profeta continua falando ao povo de Israel, exortando, admoestando a nação para voltar-se para o Senhor. E no capítulo 12, a revelação de Deus nos traz um alerta para que a gente possa aprender com a história. Nós precisamos aprender com aquilo que Deus já fez na história bíblica e na nossa própria história. Perceba que o capítulo 12 de Oséias é um dos quadros mais claros acerca do tratamento de Deus na vida, por exemplo, de Jacó, e aí na vida do povo de Israel, mostrando como que Deus quer que a gente leia a Bíblia e aprenda com aquilo que Ele fez na vida dos profetas, dos discípulos, de Israel. Por isso que a leitura bíblica constante, contínua, ela é importante para que a gente possa aprender, aplicar na nossa vida, aprender com os erros de pessoas que Deus trabalhou na vida delas e também com as decisões corretas, os acertos deles, e sempre trazer isso para a nossa vida. Deus, Ele aqui está lembrando a Israel a história deles e o que Deus já tinha feito até aqui. Quantas coisas que Deus já fez na nossa vida até aqui. Mas nós precisamos continuar aprendendo, olhar para trás e não voltar a erros que nós já superamos. É interessante que o que Deus está fazendo no capítulo 12 é conscientizando Israel do que eles eram, do que eles se tornaram e do que eles poderiam se tornar no futuro. Deus de vez em quando faz isso com a gente. Ele mostra um pouco, nos lembrando do nosso passado. Ele mostra aquilo que Ele já fez até agora, o que Ele está fazendo nesse momento, e aquilo que vai acontecer em nosso futuro, dependendo das nossas escolhas, das nossas decisões. Deus, Ele quer sempre nos trazer essa conscientização, essa percepção da nossa linha do tempo, da nossa vida. É interessante que Deus aqui chama Israel de Jacó. Versículo 2. O Senhor tem uma controvérsia com Judá e castigará Jacó. Os irmãos lembram que o nome de Israel antes era Jacó. E Deus aqui está mostrando esse lado desta nação inconstante,
Este lado que o nome Jacó significa enganador, usurpador. Todos nós temos uma natureza carnal que é similar a Jacó. Todos nós temos dentro de nós uma inclinação como Jacó, de enganador, de rebeldia contra Deus. E aqui Deus está dizendo, olha, Jacó nasceu segurando no calcanhar do seu irmão, versículo 3. Olha aí a história bíblica sendo lembrada para Israel. Mas o versículo 3 diz, no vigor da sua idade ele lutou com Deus. Aquela experiência onde Jacó teve um encontro com um anjo, e ele suplicou a bênção de Deus. Que coisa linda, versículo 4. Ele lutou com o anjo e venceu, chorou e pediu que o abençoasse. Ele teve ali um encontro com o anjo de Deus, e ali ele suplicou a bênção de Deus, e Jacó se tornou em Israel. Todos nós que já tivemos um encontro com Jesus, éramos Jacó, mas nos tornamos Israel, aquele que vence com Deus, aquele que está ao lado de Deus, aquele que anda com Deus. Porém, nós precisamos aprender com essa história, porque as nossas vitórias, elas não são absolutas, e elas não são perenes, mas elas precisam ser conservadas em Deus. A Bíblia sempre fala sobre conservar o que Deus tem nos dado. Deus tem te abençoado certamente, mas é preciso conservar essa vida em Deus, continuar crescendo em Deus, para que a gente não deixe a nossa vida espiritual ser atrofiada, paralisada ou retroceder espiritualmente. O que a gente percebe nesse texto que Deus está falando para Israel é o seguinte: vocês eram Jacó, agora vocês são Israel. Mas a palavra de Deus hoje é: o que você quer continuar sendo? O que você quer se tornar? Você quer voltar a ser Jacó, enganador? Você quer voltar a viver uma vida longe de Deus, achando que pode enganar as pessoas, enganando a você mesmo? Ou você quer ser esse Israel que anda com Deus, que vence com Deus e que suplica a bênção de Deus? Essa é a pergunta. E aí Deus mostra para Israel, no capítulo 12 de Oséias, o que estava acontecendo com eles, porque eles estavam se tornando de novo como Jacó. Primeiro ele mostra que quando a gente vive como Jacó, como enganador, nós vamos ter um vazio interior e nós vamos ter propósitos vãos, fúteis, enganosos. Olha o versículo 1: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras, destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. Amado, ele chamando aqui Israel de Efraim, aqui usando como sinônimo, mas mostrando que o povo de Deus estava correndo atrás do vento, estava apacentando e perseguindo o vento o dia inteiro. Isso é uma linguagem bíblica, amado, mostrando para a gente que nós podemos estar vivendo uma vida vã, sem propósitos para a eternidade, sem propósito com Deus, viver apenas para ganhar dinheiro, para ter prazer, para entretenimento, para buscar a aprovação dos homens, para buscar reconhecimento humano. Como que essa cultura nossa hoje, ligada às redes sociais, tem produzido pessoas que estão buscando o tempo todo aparentar alguma coisa, provar alguma coisa, correndo atrás do vento, perdendo tempo com coisas que Deus não mandou. Amado, quando a gente volta a ser Jacó, nós vamos apacentar ventos, e isso vai trazer apenas um vazio interior enorme, que vai precisar sempre ser suprido com mais prazer e às vezes com religião falsa. Em segundo lugar, a gente percebe aqui nesse texto que, apesar de nós termos uma tendência, inclinação a nos tornar Jacó, Deus pode transformar a nossa vida quando o nosso coração se abre. Quando o nosso coração se abre, Deus transforma a nossa vida. Perceba no versículo 3, Deus aqui falando de maneira direta. Ele fala sobre Jacó: no ventre Jacó pegou o calcanhar do seu irmão, mas no vigor da sua idade ele lutou com Deus, lutou, venceu, chorou, pediu que o abençoasse. Em Betel encontrou Deus e ali falou com ele. O Deus de Jacó é o mesmo de hoje. Nós podemos já ter feito coisas que realmente nos afastaram do caminho do Senhor, talvez estivemos perdendo tempo com situações nesse mundo, mas quando a gente resolve, decide buscar a Deus, amado, quando a gente abre o coração, Deus transforma a nossa história de Jacó a Israel novamente.
Irmãos, Deus é fácil de lidar quando o nosso coração se quebranta, quando o nosso coração se abre. Há pessoas que abrem o coração num retiro, outros num seminário, outros num culto domingo à noite, outros decidem acordar e abrir o coração para o tratamento de Deus, e se humilhar, e se arrepender. Jacó teve encontros com Deus que foram mudando a vida dele. O texto está falando isso, no versículo 4, ele encontrou Deus em Betel, e ali Deus falou com ele. Irmãos, quando a gente abre o coração, nós encontramos o Senhor, e Ele fala conosco, e Ele muda o nosso coração, Ele inclina a gente para Ele mesmo, Ele atrai o nosso coração para Ele mesmo. Amado, por mais que a gente tenha um Jacó dentro da gente, quando a gente abre o coração, Deus é poderoso para agir, transformando a nossa realidade, mudando o nosso coração novamente, renovando a nossa mente. É maravilhoso aqui, perceba o chamado de Deus no versículo de número 5, o Senhor começa afirmando assim, olha, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Amado, várias vezes na Bíblia, a gente, antes de Deus nos dar um mandamento, Deus afirma quem Ele é. Antes de Deus dar os 10 mandamentos, Ele fala, eu sou o Senhor. O que Ele está dizendo é que nós vamos sendo transformados nesse Israel de Deus, quando a gente reconhece quem Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é exclusivo, Ele é único, e nós precisamos reconhecer isso. Ele diz, o Senhor, o Deus dos exércitos, esse é o seu nome, e o versículo 6 ele diz, quanto a você, olha a palavra de Deus para você e para mim nessa manhã, ele diz, volte para o seu Deus, siga o amor e a justiça, e espere sempre no seu Deus. Irmãos, esse versículo resume muito do propósito de Deus para a nossa vida. Se volte para Ele, pratique o quê? O amor e a justiça, seja íntegro, ame e espere sempre no seu Deus, ou seja, coloque a sua confiança plena em Deus, na graça dEle, no poder dEle, na ação dEle, confie nele, não em você mesmo, não em pessoas no sentido absoluto, confie no Senhor, ande com Deus, e você vai ver que você vai se tornar Israel, vai andar com Ele, literalmente. E ainda, o capítulo 12 de Oséias nos mostra que a cegueira espiritual e moral vai nos levar a uma vida de corrupção e de autossuficiência. Irmãos, se nós fecharmos o coração para o tratamento de Deus, nós vamos nos tornar cada dia mais cegos, cada dia mais desonestos e autossuficientes. Isso pode acontecer com Israel, isso pode acontecer com você e comigo. Isso aconteceu com uma igreja em Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Uma igreja que nasceu ali no primeiro século, debaixo de todo o ambiente gerado pelo Espírito Santo, supervisionado pelos apóstolos, mas a igreja de Laodiceia se achou autossuficiente, que não tinha erro neles, que tudo estava bem. A única coisa boa de Laodiceia era a opinião que eles tinham deles mesmos. Às vezes nós temos uma opinião super alta da gente e fechamos o coração para o tratamento de Deus. Perceba que a cegueira espiritual vai nos levar à autossuficiência e essa corrupção, inclusive moral. Olha o que diz o versículo de número 7. Como mercador que tem nas mãos uma balança desonesta e ama a opressão, Efraim diz, certamente fiquei rico, encontrei muitas riquezas, em todos esses meus esforços não encontrarão em mim nenhum delito, nada que seja pecado. Que linguagem soberba! Como que alguém pode dizer isso de si mesmo? Às vezes nós não falamos, mas nós demonstramos isso, que não precisamos nos humilhar, nos arrepender, que não precisamos pedir ajuda, começamos a confiar naquilo que a gente já conquistou, seja no dinheiro, seja no ministério, seja naquilo que as pessoas acham sobre nós. A cegueira espiritual vai nos tornando autossuficientes, orgulhosos, vai nos tornando pessoas moralmente desonestas. Aqui fala até que essa riqueza era desonesta, mas eles dizem, quem vai encontrar erro na gente? Como a gente vê isso na política do nosso país, pessoas explicitamente desonestas, envolvido com todo tipo de esquema, negando o tempo todo essa realidade. Fora os que deveriam promover e proteger a justiça, promulgando leis
contrárias à palavra de Deus, destruidoras quanto à família. Tudo isso, amado, Deus está vendo. Mas o homem, quando fecha o coração, ele vai ficando cada dia pior, porque o pecado nunca vai vir sozinho. Um pecado nunca vai vir sozinho. Sempre um pecado vai atrair outros, e nós vamos ficando cada dia mais endurecidos. O pecado vai fechando o nosso coração para o próprio Deus, que é o único que pode nos libertar, nos trazer arrependimento e nos convencer de que nós dependemos totalmente dele. Irmãos, versículo 9 diz: mas eu sou o Senhor seu Deus, desde a terra do Egito. Eu ainda os farei habitar em tendas como nos dias de festa. O Senhor está dizendo: eu tirei vocês do Egito, eu sou o Senhor. Se vocês têm alguma coisa boa que vocês experimentaram até agora, foi a minha graça, a minha bondade, a minha misericórdia. Eu é que faço todas as coisas. Deus está dizendo: vocês estão se achando tantas coisas, mas eu é que sou Deus, eu que sou o Senhor. E lembre os irmãos, que quem entrou na terra prometida, não foi quem saiu do Egito, mas foi quem venceu os desertos. Não basta sair do Egito, nós precisamos vencer os desertos. Há muitos irmãos que largaram o mundo, mas não estão sabendo enfrentar os desertos, dependendo da graça de Deus, se humilhando diante de Deus, se quebrantando. Abra o seu coração para o Senhor, para que você se torne Israel e não volte a ser Jacó. Em último lugar, a gente percebe aí também uma outra realidade, que a gente precisa aprender com a história bíblica e com a história aqui de Jacó e de Israel. Em último lugar, eu quero declarar aqui no capítulo 12 de Oséias, que Deus sempre vai tentar falar ao nosso coração, mas nós precisamos aprender a honrar a palavra dele e os profetas que ele envia. Muito interessante que uma das características das pessoas, ou minha e sua também, quando a gente fecha o coração, ou quando a gente começa a ficar muito autossuficiente, é que nós não damos mais ouvidos ao que Deus está falando e aos profetas que Deus envia. Deus sempre vai tentar falar ao nosso coração pela palavra e pelos profetas. E profetas aqui não é alguém que se auto-intitula e que se levanta como que conhece ou revela aquilo que ninguém sabe. Profeta, biblicamente, é aquele que é movido pelo Espírito Santo para trazer a palavra de Deus sobre nossa vida. Profeta não é somente aquele que diz: assim diz o Senhor, mas é aquele que diz: está escrito, como o Senhor Jesus profetizava, está escrito. É aquele que vai trazer a palavra bíblica para nós, não apenas uma palavra que toque as nossas emoções, ou que fale da nossa vida passada, seja presente ou futura, ainda que o Senhor possa usar profetas para isso também, mas a essência da profecia é nos levar de volta à palavra. A essência da profecia é nos levar a um relacionamento diário com Jesus. Jesus, o Senhor Jesus, Ele é o espírito da profecia, é nos levar para a comunhão com Jesus, relacionamento com Jesus. E aqui, olha o que Deus diz no versículo 10: falei aos profetas, multipliquei as visões, pelo ministério dos profetas propus símiles. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estou tentando falar com você de várias maneiras, você que não está querendo ouvir. Se nós queremos realmente se tornar Israel de Deus e não Jacó, nós precisamos dar ouvidos ao que Deus está falando através da pregação bíblica, falando através de pessoas que andam com Deus e são usadas por Deus para nos abençoar. Amado, Deus usa pessoas, mas nós decidimos a quem nós queremos ouvir. E nós podemos estar ouvindo o nosso próprio coração, ou as pessoas que falam o que não nos confronta, o que a gente gosta de ouvir. E essa é a essência do engano. Nós precisamos ouvir as palavras que Deus está enviando, bíblica, através da palavra pregada, e homens e mulheres de Deus que perto da gente são usados para nos alertar, para nos corrigir, para nos despertar, para nos admoestar, porque a profecia, ela faz isso: consola, ensina, exorta, edifica. Ela nos traz de volta para a essência da palavra de Deus. Deus está dizendo aqui: falei de várias maneiras, multipliquei visões, falei através de comparações. Você já viu que muitas vezes na Bíblia Deus fala através de um símbolo, de uma metáfora? Você nunca se perguntou por que Deus
que é todo poderoso e sábio, não falou de maneira bem direta e clara? Ele não poderia ter falado? Por que dá um sonho às vezes e tem que ter interpretação? Porque Deus, Ele não quer apenas te dar uma resposta pronta, Ele quer te trazer para perto dEle, fazer você pensar, atrair o teu coração, tua atenção. Ele quer que a gente esteja aos pés dEle, Ele quer se revelar a nós. Por isso às vezes Ele não dá uma palavra para fazer a gente parar, pensar e ter que depender dEle para compreender e aplicar na nossa vida. Mas Deus fala o tempo todo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Essa é a mensagem do Novo Testamento o tempo todo. Jesus falou, João capítulo 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eles seguirão e me seguirão. Então, amado, andar com Deus é estar atento ao que Ele está falando o tempo todo. Nessa manhã, por essa palavra, certamente Ele quer falar com você e comigo. Mas nós precisamos honrar os profetas, porque Deus está dizendo, eu mandei profetas, fiz tudo isso, mas vocês não ouviram? Versículo 11, será que há transgressão em Gileade? Eles são pura vaidade. Em Gilgal sacrificam bois, em seus altares serão como os montes de pedra nos sulcos e campos. Quando a gente não ouve os profetas, nós começamos a desenvolver uma vida religiosa falsa, uma vida religiosa superficial, uma vida religiosa hipócrita. Nós precisamos ouvir Deus, nós precisamos ser honestos com Deus. Quantas vezes a gente está na igreja, a gente está aparentemente bem, mas quando vem aquela palavra que nos confronta, a gente fecha o coração, fica chateado com aquele que diz, ou então a gente dá uma interpretação mais adequada à nossa natureza de Jacó e não a Israel. Israel abraça a palavra de Deus, ouve a voz de Deus. Deus quer falar conosco nessa manhã. Versículo 14, Efraim amargamente o provocou a ira, por isso o Senhor fará com que ele pague, pelo sangue que derramou, lhe retribuirá pelas suas afrontas. Que nessa manhã nós precisamos aprender com a história de Jacó. Deus é o Deus que transforma Jacó em Israel, mas nós precisamos aprender a honrar a palavra de Deus e a guardar aquilo que Deus já fez, preservar, guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Essa é a palavra que o Senhor fala para a igreja em Apocalipse. Pai amado, obrigado por essa manhã, pela palavra que o Senhor tem nos dado dia a dia, através da revelação do profeta Oséias. Nós oramos para que nós possamos aprender com a história bíblica, com a história de homens e mulheres de Deus, e olhar também para a nossa história, e ver as grandes coisas que o Senhor já fez, as grandes obras que o Senhor já operou em nós, mas nos lembrar todos os dias que aquele que começou a boa obra vai completá-la, quer completá-la até o dia da sua vinda. Dê-nos um coração quebrantado nesse dia, Pai, um coração humilde, aberto, sincero, para abraçar a Tua palavra, para ouvir o Senhor, através de pessoas que nos levem de volta à essência bíblica, que é a profecia genuína, a Tua palavra revelada e escrita pelos profetas e pelos apóstolos. Jesus, muito obrigado pela Tua palavra, em Teu nome nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor.